Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, não é? Depois dessa semana tribulada aí, de final de mês, nós começamos a nossa live hoje falando a respeito de uma decisão dada pela 12ª região, tá certo? Do TRT, e ela fala a respeito da licitude, da legalidade de se gravar uma reunião entre membros, não é, da mesma empresa, e o sujeito vai lá e grava baseado em que o assunto tem interesse pessoal dele, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho uma decisão bastante razoável, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do seguinte: e se as reuniões fossem usadas de uma certa forma para assediar? E se houvesse, na verdade, um sujeito assediador participando da reunião como chefe ou como subordinado? Não é? Nós falamos, desde o ano passado, a gente está falando a respeito de assédio moral e assédio sexual no ambiente do trabalho. Tem pelo menos 12 vídeos lá no YouTube para vocês, se vocês tiverem interesse nisso. Então, essa decisão que foi dada, ela permite que você se defenda daquilo que está acontecendo dentro da corporação, desde que tenha algo pessoal que seja tocado dentro de uma reunião. Vocês vão me desculpar, mas eu acho essa decisão um tanto quanto ampla. E eu digo desculpar no sentido de que, obviamente, foi dada por um tribunal, é um colegiado. Eu sou um professor, mas eu discordo de que isso teria que ser mais objetivo. Por outro lado, é muito bom para nós. Para o mundo do direito trabalhista, para o mundo do direito civil, é uma decisão bastante interessante, porque ela abre um leque imenso. Afinal de contas, o que dentro da empresa não é do meu interesse? Esse é o ponto. No caso dessa decisão, é uma transferência, uma possível transferência da equipe para outra cidade de Santa Catarina. Mas aí eu pergunto para vocês, Tatiana, boa tarde. O que dentro da empresa, se é assunto profissional, o que não é do meu interesse? E aí a pergunta fica, muito bem, se é do meu interesse eu posso gravar? Eu vou dizer uma coisa para vocês, é importante que vocês saibam a origem desse negócio de gravar e não gravar, se isso é lícito, se é legal ou não, tá? Antes do advento do mensalão, o que acontecia era o seguinte, você só podia gravar uma conversa por telefone ou pessoalmente se você avisasse a pessoa que está sendo gravada. Olha, vou gravar nossa conversa, etc e tal, e assim por diante. Isso formava a possibilidade de, no caso de um processo, o juiz poder usar essa gravação como prova e basear sua decisão em cima dessa gravação. Tá? Sem isso, ele só poderia utilizar a gravação se ele quisesse, tá? E ele poderia usar só como informação, mas não poderia basear a decisão dele na gravação. Entendeu como fica? É claro que você acaba, de uma certa forma, influenciando a decisão do juiz, mesmo que ele utilize só como informação. Então, gravação não avisada sempre foi utilizada, só que nem sempre como prova. Com o advento do mensalão, o que aconteceu é que o pessoal começou a demonstrar para o judiciário que você, em determinadas situações, você só conseguia fazer a pessoa falar da corrupção, do que ela estava fazendo, se você não avisasse para ela que ela estava sendo gravada, cara. É óbvio, é uma coisa tão absurdamente óbvia, né? Como é que você vai virar pro cara e falar assim, olha, eu vou te gravar, que agora eu vou pegar uma corrupção sua. Então, assim, começou a ficar claro para o Superior Tribunal de Justiça, principalmente, que você jamais ia conseguir gravar um assédio sexual, né, que basta ocorrer uma vez, ou assédio moral, aquela constante humilhação, né, do chefe, por exemplo, e está acontecendo todo dia, e você não pode fazer nada. Você tem que avisar para o cara, você tem que falar assim, ó, eu vou gravar você me assediando, você me xingando, você me humilhando. O cara para de fazer enquanto você está gravando. Então é uma coisa bastante estúpida, se a gente for pensar. Né? Com o advento do mensalão, e por causa disso que eu estou contando, realmente hoje é uma jurisprudência pacífica. Você pode gravar as pessoas sem avisar, desde que você não tenha má fé, desde que seja nessas condições que a gente está conversando. Não é? Dentro de um assédio moral, dentro de um assédio sexual, você sabe que o cara vai te assediar,
ou está começando a te assediar sexualmente, falando um monte de besteira, você já liga o celular, esconde e vai gravando. Entendeu? Isso vai ser usado como prova contra o cara. Tá bom? Ou seja, contra quem for. Então, a minha pergunta, dentro do assunto que a gente está trocando hoje, falando hoje, é o seguinte: e se numa reunião o assunto pode não ser a respeito do seu cargo, mas o seu chefe pode usar a reunião como constante instrumento de humilhação? Então a minha resposta para vocês é: pode gravar sim. Pode gravar escondido, João? Pode gravar escondido, sem problema nenhum. Tá? E depois utilizar como prova? Pode também. Muita gente às vezes tem medo de fazer isso, com medo de perder o cargo ou alguma coisa nesse sentido. Esquece isso, isso é bobagem. Afinal de contas, quanto na sua vida você vai aguentar de um chefe, de alguma coisa nesse sentido, porque simplesmente você tem medo de perder o seu emprego, não é? Então é isso, tá? Eu tenho um pessoal aqui na rua fazendo um auê, não é? Deve ser fã, essas coisas, bobagem, tá? Mas assim, então isso é muito importante. O que mais eu queria falar para vocês é o seguinte: em situações em que você tem fornecedor, cliente, parceiro, na mesma condição de assédio, o sujeito vem e começa a assediar, começa a humilhar, etc e tal, ou é engraçadinho, pro lado vamos dizer, com a tendência aí a falar besteira no lado sexual, a mesma coisa vale. Não é só para pessoas da mesma empresa. Tá? A gente já conversou sobre isso em outras lives. Eu só estou fazendo um apanhado para vocês. Vale perfeitamente em relação a gerente de banco, seu fornecedor de material, não interessa. Se o sujeito mantém um relacionamento com você, se ele tem uma relação com você, e isso inclusive envolve família, envolve o que você quiser, tá? O conceito jurídico de relação, tá? É a troca entre duas ou mais pessoas. Esse é o conceito. Toda relação precisa de duas ou mais pessoas. Tá? Quem tem relação consigo mesmo precisa tomar Rivotril, né? Precisa tomar Gardenal, precisa dos homens de camisa branca para vir pegar, não é? Mas relação é assim. E toda relação pode ter o quê? Assédio moral ou assédio sexual. Cabe gravação sem problema nenhum. Preciso avisar de forma alguma. Tá? No direito trabalhista isso vai pegar cada vez mais. E a gente vê perfeitamente a cada dia executivos de alto nível sendo punidos e a empresa pagando milhões de multa em cima desse tipo de situação. O nosso amiguinho aí, o engenheiro que ganhou a causa no Tribunal do Trabalho, ele também foi indenizado em 30 mil reais por dano moral. E esse é o vínculo que a gente forma com a nossa matéria aqui, que tem a ver com direitos fundamentais e direitos humanos. Tá bom? Não esqueçam, por favor, não esqueçam que a partir da semana passada, a nossa obra Resumão do Direito Constitucional já está na Amazon. Amiguinho, agora você pode baixar o nosso resumo direto da Amazon, tá bom? E outra coisa, não sejam tímidos no like, pessoal. Vocês dão muito pouco like, meu. Vamos dar like, vamos botar a coisa pra cima. Perdeu a live? Vai no YouTube, Professor Dial, ok? Débora, perdeu a live? Tá lá, YouTube Professor Dial. Daqui a 10 minutos tá lá, tá bom? Uma excelente sexta-feira para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham sextado. Eu não, trabalhei pra caramba, mas enfim, agora eu vou sextar. Legal? Um beijo, um abraço, fiquem bem.